nasci na igreja, tive esse privilégio de nascer num lar cristão. E quando eu era pequenininho, do tamanho do João, assim, tamanho dos menores, eu vinha na igreja atrás de ganhar doce, atrás de ganhar pirulito. Porque na igreja que a gente frequentava, na porta da saída, entregava um pirulito colorido, parecia um grande palito, e eu amava aquele pirulito. Depois a gente foi crescendo, e aí eu comecei a vir na igreja para ver os amiguinhos. A gente cresceu um pouco mais, vinha para paquerar, né? Vinha para ver as meninas. Verdade. Depois a gente chega numa idade que a gente vem para a igreja com medo do papai e da mamãe achar ruim, vem por obrigação. Quem nasceu na igreja sabe disso. Não vamos ter falsidade aqui. Mas a gente chega numa idade de reconhecimento que sem Deus na nossa vida nós não somos nada. E é nessa idade que verdadeiramente Cristo começa a moldar a tua vida, o teu coração. Já aos 13, 14 anos, o jovem já começa a ter esse reconhecimento. E hoje, eu acredito que, como eu, vocês vieram aqui na igreja, não para me ver, ou ver o bispo que não veio, está lá curtindo a ragaça, né? Hoje eu vim até com uma camisinha florida para vocês não sentirem tanta saudade do bispo, tá bom? Só não vim com o cabelo característico, né? Amém, bispo Machado, se estiver nos ouvindo. Mas hoje a gente vem na igreja com dois principais objetivos. Primeiro é o que nós fizemos até agora, que é louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Cantou um louvor aí que deu saudade. O pastor Cláudio até me cutucou, falou: esse é dos antigos, né? Dá saudade mesmo. Então a gente vem em primeiro lugar para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. E em segundo lugar a gente vem para ouvir uma boa palavra. E eu vim essa noite para ouvir uma boa palavra, porque há alguns dias, desde terça-feira na verdade, depois daquela mensagem maravilhosa sobre a vida de Moisés, quem estava aqui? Foi uma bênção aquela mensagem, né? E eu vinha meditando sobre ela e sobre um outro assunto. E até 2 horas atrás, apesar de ter lido muito, eu não sabia o que eu ia dizer para a igreja. E eu estava desesperado, estava preocupado. Falei: meu Senhor, o que eu vou falar sobre esse assunto? Porque eu pus aquele assunto, ou o Espírito Santo pôs aquele assunto na minha cabeça, mas eu não sabia ainda, não tinha ainda entendido o que é que Deus queria falar conosco, comigo principalmente. E aí, num momento totalmente atípico, na hora que eu estava tomando banho, 4 horas, 4:30 da tarde, entrou no meu coração exatamente o que o Senhor queria falar com a gente essa noite. E é por isso que a gente tem que se dispor realmente na mão do Senhor e não achar que do homem vai sair alguma coisa. Porque o pregador que subir numa tribuna e achar que ele vai pregar, não vai sair nada, vai ser vazio, vai ser vazio. Mas quando a gente se dispõe ao Espírito Santo, independente da idade, uma criança ela pode chegar aqui e trazer uma mensagem maravilhosa para a igreja, porque a condução é do Espírito Santo. E nessa noite é o que nós vamos fazer. Amém? Você está disposto a ouvir? Eu tenho certeza que você não veio aqui para ver homem, veio aqui para louvar e ouvir uma boa palavra. Então vamos a essa boa palavra. Nós ouvimos na terça sobre a vida de um grande homem de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que nunca mais houve profeta como ele, está escrito na palavra, que é Moisés. Lembram disso? Nunca mais houve profeta na face da terra como Moisés. Era uma pessoa que tinha o privilégio de falar com Deus pessoalmente. Deus Deus falava pessoalmente com Moisés.
E hoje nós vamos falar sobre alguém que esteve ao lado de Moisés por bastante tempo e aprendeu muita coisa com Moisés. Esse rapaz, essa pessoa chamou-se Josué. Quem já ouviu falar de Josué? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Josué. Está lá então no livro de Josué. É o 5º livro da Bíblia. Quem trouxe a palavra pode abrir. Ou melhor, é o 6º livro da Bíblia, né? Os 5 primeiros é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí vem o livro do profeta Josué, profeta maior. Começa uma série de livros proféticos. E nós vamos ler Josué capítulo 1, alguns versículos apenas. Eu vou ler com vocês na projeção, porque a versão que eu vou pregar, pode se colocar de pé em reverência à palavra. A versão que eu vou pregar, ela é na linguagem de hoje, mas na nova versão transformadora, diz assim, vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. É Deus dizendo agora: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora então de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Pode sentar, aplaudindo ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Amém? Bem, antes de falar outras coisas, vamos entender um pouquinho quem é ou quem foi este servo de Deus chamado Josué. Este rapaz, ou esse servo, esse senhor, né, que quando ele faleceu, ele já tinha 110 anos, ele nasceu no Egito. Quem se lembra das pregações sobre a história do povo hebreu cativo no Egito? Já assistiram filmes aí na televisão, né? Do êxodo, da retirada do povo hebreu lá do Egito, né? Que estava lá escravo dos egípcios. E Josué nasceu durante esse período de escravidão. Ele nasceu lá no Egito, apesar de ser hebreu. O nome dele de nascimento não era Josué, ele tinha um outro nome. Quem sabe o nome que Josué tinha antes de ser mudado para Josué? Alguém arrisca falar o nome que ele tinha antes? Ele nasceu com outro nome. Quem sabe? Pastores? Vou deixar para falar no final então, tá bom? Foi Moisés.
através da condução do Espírito Santo, que mudou o nome de Josué. Mudou para Josué. Ele viveu no Egito até os seus 40 anos de idade. Provavelmente Josué teve formação, treinamento militar. Pelas características dele no comando da tropa de guerra, presume-se que Josué teve treinamento militar. E aos 40 anos de idade, quando Josué tinha 40 anos, ele nasceu no ano de 1355 a.C. Então, para vocês se situarem, quando é que foi que Josué viveu? 1355 anos antes de Cristo nascer. Então, hoje já fazem 3.355 anos do nascimento de Josué. Ele, quando completou 40 anos de idade, junto com Moisés, junto com todos os hebreus, naquela história das pragas do Egito, eles foram saindo do Egito em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Josué, ele se apegou muito a Moisés e Moisés a ele. Ele era como não vou dizer braço direito, porque Arão, que era o seu irmão, era o braço direito e mais algumas pessoas, mas Josué era uma figura importantíssima na estrutura hierárquica do comando do povo hebreu no êxodo, na saída do Egito em direção à terra prometida. Ele era como um comandante militar, era uma pessoa em que Moisés confiava bastante. Quando havia uma necessidade de ir para cima, de guerrear, era Josué a linha de frente. E ele acompanhou Moisés durante 40 anos nessa caminhada do povo hebreu durante o Egito. Para quem não sabe, foram 40 anos que o povo hebreu saiu do Egito até chegar a atravessar o Rio Jordão e conhecer lá a terra em que Deus prometeu, que nós vemos aqui os limites da terra, e era uma região muito grande, é uma região muito grande, Então Josué, ele acompanhou 40 anos Moisés nessa trajetória em direção à terra prometida. Ele foi junto com Moisés em todas as ocasiões em que Deus na tenda falava com Moisés. Olha que pessoa importante, representativa que foi Josué. Quando Moisés ia falar com Deus, ou quando Deus ia falar com Moisés na tenda, Josué o acompanhava. Então ele acompanhou Deus falando pessoalmente com Moisés. Na primeira batalha, ou numa grande batalha em que Josué travou, aquela batalha onde Moisés, Arão e Hur, vocês já devem ter ouvido a narrativa dessa história, eles ficaram no monte, e enquanto Moisés ficava com a mão erguida, os hebreus ganhavam a guerra. E quando Moisés fraquejava e queria baixar a mão, começava a perder a guerra. Aí Arão e Hur iam lá e segurava a mão de Moisés para que a guerra fosse vencida. Quem já ouviu essa história? Então Josué, enquanto os três estavam lá orando no monte, era Josué que estava lá embaixo na frente de batalha e guerreando. Josué era realmente um comandante militar. Josué, ele teve uma ocasião que ele foi advertido, vamos dizer assim, por Moisés. Quando algumas pessoas estavam ali profetizando e falando coisas através da revelação do Espírito Santo, Josué quis contestar e falou para Moisés: fala para eles ficarem quietos. Aí Moisés advertiu Josué, falou: não, eles têm que falar mesmo. Queria eu que tivesse toda a congregação falando dessa forma, profetizando. Então Josué chegou a tomar puxão de orelha de Moisés. Ele também foi um dos 12 espias que, quando chegaram lá próximo à terra prometida,
Vocês já devem ter ouvido essa história em que Moisés selecionou um representante de cada tribo para ir lá espionar, né, os moradores da terra onde eles iam guerrear. E Josué foi um desses 12 que foram lá espionar. E quando eles retornaram, 10 deles disseram: é problema, é encrenca, não vamos para lá não, porque não vai dar certo. Apenas 2, dentre eles Josué e um segundo chamado Caleb, que disseram: não, nós temos condições de vencer sim, vamos para cima, porque através da força que Deus nos dá, né, pelo poder de Deus na nossa vida, no povo hebreu, nós vamos guerrear e vamos vencer essa batalha. E aí foi visto isso como positivo por Moisés, né? Porque só 2 foram a favor, né, de continuar a guerra. 10 outros falaram negativamente e pagaram o preço por isso. Então, igreja, este é o Josué que a Bíblia conta quem é, ok? Um homem de guerra, um homem valente, um homem temente a Deus, um homem que acompanhou Moisés e aprendeu muita coisa com Moisés durante 40 anos. Eu acho que quando a gente acompanha alguém por alguns meses, a gente aprende muita coisa com essa pessoa, né? Agora, imagina acompanhar uma pessoa durante 40 anos. Aprende bastante sobre a vida dessa pessoa, sobre comportamento, sobre fé, sobre procedimento e sobre muitas coisas. Então Josué, ele realmente teve a oportunidade de aprender muita coisa com Moisés. Só que chegou um momento em que Josué se deparou com uma situação bastante complicada. Depois de 40 anos, eles chegaram à margem do Rio Jordão. Do outro lado estava a terra prometida. E Deus, conforme nós ouvimos o bispo pregar aqui a semana passada, disse a Moisés: você vai ver, vai enxergar a terra prometida, mas você não vai atravessar o Jordão, você não vai pisar na terra prometida. Quem lembra que o bispo contou essa história? Por quê? O bispo explicou. Porque num determinado momento, Deus determinou que Moisés, para dar água para o povo, tocasse a pedra, e ele foi e bateu com a vara na pedra. Isso foi visto por Deus como algo ruim, e por conta disso, Deus não permitiu a Moisés atravessar o Jordão e pisar na terra prometida. Aí o que aconteceu? Ele chamou Josué. Vem aqui, Josué. E Josué, lá no passado, durante a trajetória, ele já tinha recebido de Moisés uma admoestação, como a que nós lemos no versículo 9, que Deus disse assim: você seja corajoso, você seja forte, você não pasme nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que fores. Josué já tinha ouvido isso lá atrás. E aí Moisés chama ele e diz para ele assim: Josué, olha, Deus disse para mim, Todo-Poderoso, que eu não vou atravessar o Jordão. Então, meu querido, de agora em diante é com você. Deus vai me levar embora, eu vou recolher, vou para a eternidade, vou morrer, e você que vai comandar esse povo. Eu imagino que nesse momento, apesar de Josué ser um guerreiro, apesar de Josué ter passado 40 anos com Moisés, visto tudo que Moisés fez, as dificuldades, as lutas, as admoestações, a desobediência do povo, porque o povo hebreu, quem já leu a história do povo hebreu, não era um povo fácil não. Quando Moisés subiu no monte, ficou algum tempo lá, quando voltaram tinha feito bezerro de ouro para adorar, não é isso, pastor? Tinha feito bezerro de ouro para adorar, era um povo complicado, era um povo difícil. E Josué viu tudo isso, teve experiência com tudo isso. Só que ali agora ele se deparou com uma situação muito complicada.
Moisés não ia estar mais com ele. Moisés ia embora. A Bíblia não diz, mas eu acredito que no coração de Josué bateu uma grande preocupação. Falou: e agora? Agora eu vou estar sozinho. Agora sou eu e esse povo difícil aqui, eu que vou ter que controlar esse povo. Ele deve ter ficado muito preocupado. Não está na Bíblia, isso não está escrito, mas eu presumo que ele deve ter ficado muito angustiado. Mas, igreja, Deus conhece o profundo do nosso coração. O Todo-Poderoso, sem você dizer uma palavra sequer, enxerga tudo que você está sentindo dentro de você, tudo que você está pensando de bom, de ruim, tudo que você está sentindo de tristeza, de angústia ou de felicidade. Deus é onisciente. Deus tem a capacidade, só Ele tem a capacidade de enxergar lá dentro de você. E naquele momento, ele enxergou o coração de Josué e viu que Josué, apesar de ter tido a oportunidade de aprender tanta coisa com Moisés, dentro dele havia uma preocupação, uma responsabilidade, porque a partir daqueles dias próximos, Moisés não estaria mais com ele, o professor não ia estar ao lado dele mais. Mas Deus, o Todo-Poderoso, enxergando essa necessidade de Josué, veio novamente, pessoalmente, e disse a ele o que nós lemos em Josué capítulo 1, versículo 9. Deus olhou para Josué e falou assim: eu não te mandei lá atrás você ser corajoso? Eu não te mandei lá atrás você ser forte? Então, Josué, não se preocupe, a palavra fala: não pasme, nem te espantes, porque eu, teu Deus, vou ser contigo por onde quer que você for. Olha que palavra maravilhosa de Deus falando diretamente na vida de Josué. E eu vou te dizer nesta noite, através da revelação do Espírito Santo de Deus, naquele momento em que você estiver angustiado, como eu já tive muitas vezes, naquele momento em que você achar que você não vai ser capaz de enfrentar aquele problema, naquele momento em que você achar que por teu entendimento você vai ser derrotado, por você achar que pela tua capacidade não vai dar certo, lembra que o Deus de Josué está na tua vida. E não é outro Deus, é o mesmo Deus, é o Deus de Israel. Às vezes nós esquecemos disso. Eu sempre falo que lembrar de Deus na hora da angústia é inevitável, porque existem momentos na vida do crente ou na vida do ser humano que não há outra maneira de buscar socorro a não ser através de Deus. Eu sempre digo que eu não acredito em ateu, que me perdoem os ateus que estiverem assistindo, eu respeito a opinião de cada um, mas eu, particularmente, Paulo, não acredito no ateu, não acredito que existe ateu. Por quê? Na hora da necessidade, no momento em que você vê um filho que a medicina diz assim, não tem o que fazer, o teu filho vai morrer, eu duvido que a pessoa não vá recorrer ao Todo-Poderoso. Eu duvido, porque o amor de um pai é maior do que tudo. E quando não há nenhum recurso humano, existe Deus que dá todo o recurso. Nós ouvimos hoje nesse louvor, eu achei lindo, que quando o mar não se abriu, o que é que Deus faz? Ele faz nós caminharmos sobre as águas. É maravilhoso esse louvor. Você se atentou a isso? O bispo sempre diz: quando não existe algo materialmente falando, Deus cria. Quando não existe uma situação
que resolva, Deus tem o poder de mudar qualquer situação. E é esse Deus de Josué que muda qualquer situação na nossa vida. Então, quando você estiver angustiado, quando você achar que nada vai resolver o teu problema, quando você achar que não há solução para aquele grande problema que você tem na tua vida, lembre-se do Deus de Israel, que Ele é todo poderoso e Ele é capaz de criar qualquer situação para resolver o teu problema. Mas eu vou te dar uma notícia: para que isso aconteça, existem algumas condições. Vamos pegar o exemplo de Josué. Josué caminhou 40 anos com Moisés, como nós falamos. E uma das grandes características de Josué neste acompanhamento de Moisés foi uma palavra chamada obediência. Tem gente que não gosta de ser obediente, tem gente que gosta de ser rebelde. Só que quando se trata das coisas de Deus, nós temos que ser obedientes. Com as coisas de Deus não se negocia. As coisas de Deus são inegociáveis, não existe meio termo. Ou você obedece, ou você desobedece. Eu sempre digo que existe uma palavra lá em Apocalipse que diz assim: ou seja quente. Quem já ouviu essa palavra? Ou seja quente, é Deus falando. Ou seja frio, porque os mornos eu vomitarei da minha boca. É Deus falando. O que é morno? É aquele que dentro da igreja, ele é o exemplo da santidade, mas lá fora dá mau testemunho. Ela só é crente dentro da igreja. Então receba essa palavra. Nós temos que ser fiéis a Deus quando nós estamos aqui na igreja e em tudo que nós fazemos também lá fora, no convívio com a nossa família, no convívio com os nossos amigos, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Você tem que ser um servo de Deus 25 horas por dia, e não somente quando vem na igreja. E é esse exemplo que nós vimos na vida de Josué. Josué foi fiel a Moisés durante todo o tempo, obediente. Até quando tomou aquele puxão de orelha que eu falei agora há pouco, ele deve ter falado assim: sim senhor, o senhor me desculpa. Josué foi submisso. Nós temos que ser submissos às coisas da eternidade do Pai. Nós não podemos ser rebeldes com as coisas de Deus. Nós não podemos dizer sim só para aquilo que nos agrada. Quando você receber um não ou um puxão de orelha, você tem que abaixar a tua cabeça e dizer: glória a Deus, aleluia, eu aceito essa repreensão. Josué também nunca foi usurpador. Ele nunca quis a posição de Moisés. Ele nunca quis ocupar o lugar de Moisés. A Bíblia não relata nada sobre isso, ao contrário. A Bíblia relata que ele estava ali lado a lado de Moisés e obedecendo às diretrizes do mais velho, do seu mestre, digamos assim, né? Do seu professor. Ele nunca quis tomar o lugar de Moisés. Quantas vezes a gente deixa aquela, qual é a palavra que eu poderia dizer? Aquela necessidade que você tem de tomar o lugar daquele que está acima de você. E eu te digo que isto não é de Deus. E eu não estou dizendo isso só na igreja, não. Infelizmente, às vezes nas igrejas acontece de pessoas quererem eventualmente até derrubar o pastor, digamos assim, como a palavra fala, né? Como o mundo fala. Então, mas não é só na igreja que isso acontece. Isso acontece lá no teu trabalho. Às vezes você tem um chefe que você não gosta dele. Quem já teve chefe aqui que você de verdade não gosta dele? Porque você suporta ele por amor, mas é uma pessoa ruim. Eu já tive. Mas eu vou te dizer que diante de Deus você tem que suportar e orar por ele. Você não tem que tentar derrubá-lo para ficar no lugar dele. Isso não é de Deus, isso não é bênção.
Se você tiver isso no teu coração, tira, porque isso não é de Deus, isso não é bênção. Se Deus tiver que te honrar e te colocar um dia no lugar do teu chefe, você tem que fazer o que Josué fez. O que Josué fez? Esperou. A Bíblia diz assim, lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O salmista nos ensina que nós temos que ter paciência em tudo que a gente faz. E muitas vezes a gente não tem, a gente quer fazer a parte de Deus. Eu sempre digo que a tua parte, a tua obrigação, você tem que fazer, porque Deus não vai fazer no teu lugar. Ah, Senhor, eu preciso do emprego, mas você fica dormindo até 10, 11 horas todo dia. Deus não vai lá procurar emprego no teu lugar. Você tem que acordar cedo, pegar teu currículozinho, pôr embaixo do braço, ir lá bater na porta, entregar currículo. É a tua parte, não é verdade? O que Deus vai fazer? Deus, através daquele currículo, vai abrir o coração do selecionador, vai olhar o teu currículo, e aí Deus pode tocar no coração do selecionador para poder te escolher, te dar uma oportunidade, te chamar para entrevista e te contratar. Mas Deus não vai no teu lugar entregar currículo, não. Você tem que fazer a tua parte. Mas às vezes nós queremos fazer a parte de Deus. Nós, como ser humano, às vezes nós achamos que nós podemos fazer o que Deus faz. O que é isso? Ah, eu quero ser chefe. Ah, eu quero ser gerente. Esse gerente não vale nada. Eu tenho certeza que eu vou ser um gerente muito melhor do que ele. Só que você vai lá e, como diz o mundo aí na linguagem do mundo, arma uma cama de gato com o gerente, arruma lá uma fofoca, manipula pessoas para prejudicar o gerente. Para quê? Para ele ser mandado embora e você tomar o lugar dele. É de Deus isso, igreja? Isso não é de Deus. Não tem a bênção de Deus nesse negócio. Do mesmo jeito, às vezes a gente erra errado também, a gente ora errado também, né? Eu já vi pessoas que agem desonestamente no seu trabalho, não tem uma conduta honesta naquilo que ele faz, e às vezes na hora de fechar um negócio, ele fala assim: ai meu Deus, me ajuda a fechar esse negócio. Eu fico imaginando como é que Deus olha para um ser humano desse. Deve olhar e falar: rapaz, você está de brincadeira, né? Você é desonesto em tudo que você faz, você vive passando a rasteira em todo mundo. Agora você quer a minha ajuda para poder fechar um negócio que não está correto, está desonesto? Deus está nisso, igreja? De forma alguma. Então nós temos que ter temor a Deus, conforme Josué teve paciência no Senhor, submissão, obediência, jamais foi rebelde, jamais quis o lugar de Moisés. Mas chegou um momento em que Deus o honrou. Chegou um momento em que Deus chegou pessoalmente para Josué e disse: olha, a partir de agora, meu servo Moisés é morto, e é você que vai comandar esse povo durante as guerras. É você que vai atravessar o Jordão com esse povo. É você que vai lá enfrentar Jericó, que é a primeira cidade. É você que vai resolver os problemas quando esse povo tiver. E lá no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 7, Deus pessoalmente disse mais uma coisa maravilhosa a Josué. Ele disse assim, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Olha que palavra maravilhosa que Deus disse a Josué. E o Espírito Santo de Deus nos diz essa noite: igreja, servo do Senhor, seja corajoso, seja forte em tudo que você faz. Não pasme, não assusta com as coisas do mundo, não se espanta quando os problemas vierem. A palavra não diz
disse que nós teríamos uma vida maravilhosa, cheia de perfeições, que tudo na vida do crente seria perfeito. Engane-se aqueles que se convertem e acham que dali para frente ele não vai ter problema nenhum. O que Cristo disse na sua palavra? Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. Quem não tem aflição aqui nenhuma? Quem tem coragem de falar assim: ó, eu nunca passei por nenhuma aflição? Eu não acredito. Nós passamos por aflições todos os dias, pequenas, médias, grandes. Mas disse Cristo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Cristo diz eu venci o mundo, Ele está dizendo assim: pelo poder que me foi dado no céu e na terra, pela minha morte na cruz do Calvário, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Consolador, você vai vencer todas as dificuldades também que vierem na tua vida. Isso não é uma palavra jogada da boca para fora, é o que diz a Bíblia Sagrada, é o que diz a palavra de Deus. Então, quando Josué recebeu essa palavra diretamente de Deus, Josué criou mais força ainda, criou mais ânimo ainda, e ele ia enfrentar uma dificuldade enorme, que era vencer Jericó, vencer o povo que morava lá em Jericó. E aí o que é que Deus fez? Deus chegou para Josué e disse para ele: ó, você não vai chegar lá diretamente guerreando não, porque Deus sabia que Jericó era uma cidade fortalecida por muralhas. Dizem os estudiosos que as muralhas de Jericó não era uma única muralha. Quem sabe o que é uma muralha? Muralha é um estábulo grande feito de pedras, né? A muralha de Jericó, igreja, para vocês terem uma ideia, ela tinha 2 metros de largura por mais de 5 metros de altura, feita de pedra. Mas não era uma, eram duas sequências de muralhas, uma do lado da outra. Aquilo ali era quase intransponível. Nenhum povo até então tinha conseguido derrotar o povo de Jericó. Mas Deus, apesar de Josué ser um estrategista militar, Deus deu um direcionamento para Josué. Mandou ele pegar os chofares. Quem sabe o que é o chofar? Está por aqui. Aquele chifre ali que vocês já viram o bispo tocando aqui, o chofar, é um chifre de animal. Aquele é um instrumento muito usado até hoje pelo povo hebreu. Mandou que o povo pegasse o chofar e começasse a tocar uma vez por dia esse chofar e rodear, dar uma volta completa em Jericó. Então o povo pegava o chofar, começava a tocar, e Deus mandou eles não gritarem, era só para tocar o chofar e rodearem Jericó uma vez por dia. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º, Deus mudou um pouquinho. Falou: agora vocês vão começar a rodear, a dar volta, não só uma, mais 2, mais 3, mais 4, 5, 6, 7, tocando o chofar, e quem não tiver com o chofar, gritando em alta voz. E Josué, obediente, ele determinou que isso fosse feito. Então, no primeiro dia, tocaram o chofar, rodearam, logo pela manhã, retornaram. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia, tocaram o chofar, gritaram com toda a voz que podiam. E o que aconteceu? Aquelas muralhas que até então eram intransponíveis caíram por terra, desabou tudo. Aí o povo hebreu pôde atravessar e dominar a cidade. Quem quiser detalhes depois, leia o livro de Josué. Não é um livro grande, é um livro pequeno, mas vocês vão ver o que é que aconteceu depois. Tem a história de Raabe, né, a prostituta que escondeu os espias. É uma história muito interessante. O que é que a gente pode aplicar na nossa vida, igreja, em relação
a essa história. Às vezes as coisas não acontecem no primeiro dia na nossa vida. Às vezes você ora a Deus e acha que logo de cara o problema vai estar resolvido. Deus não mandou Josué rodear uma vez a cidade que o muro ia cair. Mandou fazer isso durante 7 dias. O que pode ter passado no coração de Josué naquele momento? Mas para que 7 vezes? 7 dias fazendo isso? O que é que o povo vai achar de mim? Ele poderia ter pensado isso. E depois de 7 dias, e se nada acontecer, o que é que eu vou falar para esse povo que acreditava tanto em Moisés, e agora eu vou fazer algum papelão aqui, vou passar vergonha? Mas Josué não fez nada disso. O que ele fez? Ele foi obediente, e ele creu que Deus tinha um plano naquele negócio. Ele creu que Deus tinha a sua própria maneira de fazer a coisa. E é isso que nós temos que aplicar na nossa vida, meus queridos. Às vezes Deus não vai fazer aquilo que você acha que Ele deve fazer e da forma que você acha que Ele deve fazer. Ele pode decidir fazer de uma forma completamente diferente daquilo que você está esperando. Ele pode fazer num tempo completamente diferente daquele que você está esperando. Quer dizer, exemplo vivo aqui, aquele senhor lá atrás, o meu amigo Celso, casou ontem. Olha só, quanto tempo ele esperou para vir a prometida dele na vida dele, né? Esperou com paciência no Senhor e agora está lá com uma aliança na mão. É tudo no tempo de Deus. Passou por muitas coisas, teve boas experiências, conheceu pessoas maravilhosas, mas não era o plano de Deus fazer da forma que ele achava que ia fazer, mas da forma que Deus achou melhor. Está lá Celso casado no civil, casou ontem, Deus fez um milagre na vida do Celso, né? Glória a Deus. É assim que Deus age na nossa vida, meus queridos. Às vezes a gente acha que o que a gente está pedindo a Deus é o melhor. E acreditem, Deus muitas vezes vai te falar não. Eu sempre digo que se Deus tivesse falado sim por algumas coisas que eu pedi na minha vida, eu estava bem enrolado. E glória a Deus porque Deus falou não. Em muitos sentidos. Eu não estou falando apenas em sentido sentimental, não. Eu estou dizendo em negócios, né, em relacionamento profissional. Às vezes a gente quer a coisa daquele jeito que a gente acha que deve ser, e Deus simplesmente faz assim, ó, não, isso não é bom negócio para você. E nós temos que ouvir a voz de Deus na nossa vida, porque Deus, queridos, não deixa ninguém sem resposta. Eu disse que Moisés falava pessoalmente com Deus. Eu disse que Josué falava pessoalmente com Deus, conversava com Deus, né? Não é falava, é conversava. Qual a diferença? Às vezes você fala e não tem resposta. Isso não é uma conversa. Isso é você ir lá e falar. Aí ninguém falou nada, o cara não falou nada, a pessoa não falou nada. Isso não é uma conversa, isso não é um diálogo. Um diálogo, ele precisa falar e receber a resposta, não é verdade? Josué, Moisés e muitos servos, eles conversavam com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu acredito que vocês não vão duvidar do pastor Paulo. Todos vocês podem e devem conversar com Deus no momento em que vocês quiserem. Vocês sabiam disso? E eu não estou dizendo falar com Deus, porque falar com Deus qualquer um pode. Até o ímpio lá na rua, que não serve a Deus, quando ele falar assim, oh meu Deus, não sei o que, como que ele falar, Deus está ouvindo, não está? Mas ele não está conversando com Deus, porque Deus às vezes não vai responder. Mas você, todas as vezes que falar com Deus, vai ter resposta. Mas pastor, eu já falei com Deus e não ouvi nada. Você não prestou atenção.
eu tenho certeza absoluta, com base na palavra, no que eu estou falando, que você não prestou atenção. Porque Deus não deixa ninguém sem resposta. E quando eu digo resposta de Deus, muitas vezes Ele não vai usar palavras, mas Ele não vai deixar dúvida dentro de você, através da revelação do Espírito Santo na tua vida. É assim que Deus fala com a gente. Eu muitas vezes, quando eu peço alguma coisa para Deus, ou consulto a Deus sobre alguma situação, a resposta de Deus vem de uma forma estranha. Ela vem como uma angústia no meu coração. Aconteceu isso essa semana, agora, ontem aconteceu isso. Eu estou fazendo uma negociação para móveis, e nessa negociação a condição era de eu pagar um percentual para uma pessoa. E aí aquilo vinha me aborrecendo, porque eu nunca fiz isso. E aí eu estava orando em silêncio, em pensamento a Deus, e falava: Senhor, o que é que eu faço? Se for para eu dar esse dinheiro, cobrar do cliente um percentual a mais para poder dar, eu prefiro que esse negócio não se concretize. E estava aquela angústia dentro do meu coração, porque eu não aprendi dessa forma com meu pai a fazer esse tipo de negócio. E eu estou precisando, claro, a gente precisa vender, a gente precisa nessa época de crise fechar bons negócios. Era um bom negócio, mas só que eu disse a Deus: Senhor, se for para eu pagar esse dinheiro aí às custas do cliente, cobrar mais, não permita que eu feche esse negócio, eu não quero isso para mim. Eu comentei isso com você, Celso, essa semana, não foi? Eu disse para o Celso: aquele negócio lá que a gente foi, se for para pagar para essa pessoa, eu não vou fazer. Aí Deus respondeu dentro do meu coração uma angústia terrível, uma coisa pesada, um mal-estar. E aí eu tive a resposta de Deus, que não era para eu fazer. Aí eu mandei a proposta para a cliente, e ela fechou o negócio, e vamos executar o negócio sem pagar nada para ninguém, colocando dinheiro em cima. É um dinheiro abençoado, um dinheiro que não vai ser amaldiçoado por conta de uma atitude de desespero. Eu prefiro ficar sem aquele negócio, sem aquele lucro, do que fazer isso. Nossa, pastor, mas que lindo. Não, isso não é lindo. Isso é determinação da palavra, da gente ser justo em todas as coisas que nós fazemos. É você devolver 10 centavos que o comerciante te deu a mais. Ah, mas 10 centavos não faz falta para o comerciante, mas não é teu. O meu pai sempre me ensinou que aqueles 10 centavos contaminam o resto que você tem no teu bolso e amaldiçoa aquilo que é bênção. Então a gente ser honesto em tudo que nós fazemos é obrigação. E é isso que nós aprendemos através da vida de Josué. E ele só teve a ganhar com isso. Sabe quantas batalhas, meus queridos, Josué venceu? Quantos reis ele venceu durante a sua carreira como líder do povo de Israel? 31 batalhas, 31 guerras Josué venceu. Ele só quase perdeu uma, que foi a segunda batalha depois de Jericó, que ele foi guerrear contra um povo de uma cidade chamada Ai, e que ele não tomou os devidos cuidados, e no primeiro confronto morreram lá mais de 30 hebreus, e eles foram postos para correr. Mas Josué buscou a Deus, buscou a orientação do Todo-Poderoso, disse a Deus: Senhor, o que é que aconteceu? Por que isso aconteceu? E Deus colocou no Josué uma estratégia. E ele chamou lá os líderes e falou: olha, nós vamos fazer dessa forma. E foram de novo para a batalha. E quando eles estavam guerreando, a estratégia de Josué foi começar a fugir. Virou as costas e fez que estava fugindo. Aí aquele povo de Ai viu que eles estavam fugindo e foram para cima deles, achando que iam derrotá-los mais uma vez.
Mas Josué já tinha preparado uma segunda turma para cercar, num determinado trecho, aquele povo. E quando chegou naquele trecho, apareceu aquela outra metade de guerreiros. Aí eles viraram para trás de novo e foram para cima. E aí eles venceram o povo de Ai. Estratégia quem deu para ele? O Todo-Poderoso. Na nossa vida, queridos, muitas vezes vai ser desse jeito que aconteceu com Josué. Foi uma experiência negativa na vida de Josué, mas que se tornou bênção, porque ele aprendeu a ser estrategista. Na nossa vida nós temos que ser estrategistas, e a melhor estratégia na vida do crente é consultar a Deus em tudo que você faz. Não faça nada sem consultar a Deus. O Todo-Poderoso, Ele está preparado para colocar dentro do teu coração aquela estratégia que você tem que tomar diante do problema. E assim como Josué, você vai ser vitorioso na tua vida diante de qualquer situação. Então não pense que pelo teu conhecimento, pela tua capacidade, pela tua experiência, você vai vencer sempre. Muitas vezes, quando a gente acha que nós temos capacidade de enfrentar qualquer problema, Deus permite que nós sejamos derrotados para nós aprendermos. Deus quer o melhor para nós. A palavra diz que Deus é amor, e quando a gente ama, a gente quer o melhor. É como um filho. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Mas existe algo chamado vontade permissiva de Deus. O que é vontade permissiva? Deus não quer que o seu servo muitas vezes pague um preço, mas Ele permite que aquilo aconteça na tua vida para você experimentar o que é não estar no centro da vontade dele. E para não correr esse risco, a solução é, todas as vezes, você não se esquecer, como Josué, de consultar o Todo-Poderoso. Teve mais uma ocasião que Josué, ele não consultou a Deus antes de tomar uma decisão. Se vocês lerem o livro de Josué, vocês vão ver essa história. Quando ele derrotou o povo lá de Jericó, toda a região ali, todos os reinados ficaram sabendo do que estava acontecendo. Olha, ele pôs abaixo as muralhas de Jericó. Ele derrotou e matou ao fio da espada todos os moradores de Jericó. O que aconteceu com aqueles reinados que estavam no caminho de Josué? Porque Jericó era como se fosse uma porta de entrada para uma região montanhosa, onde teriam vários reinados, diversos reinados. Era uma região, Jericó era uma cidade estratégica, enxergava os inimigos de muito longe e conseguia saber o que estava acontecendo antes daqueles povos todos que estavam lá para trás. Quando Josué derrotou os moradores de Jericó, os demais povos ficaram preocupados. E aí teve um povo que a Bíblia diz que são o povo de Gibeon, que eles foram espertos. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram alguns moradores lá, alguns soldados, algumas pessoas de Gibeon, botaram roupa velha nos caras, botaram chinelo velho nos caras, chinelo quase no ponto de jogar fora, pegaram odres, que é aqueles recipientes de couro, daqueles mais velhos possíveis, e colocaram vinho nos odres velhos. Enfim, municiaram essas pessoas de tudo que era bem velho e mandaram ir de encontro ao povo hebreu e chegar para eles e falar: ó, nós viemos de muito longe e nós queremos negociar com vocês a paz, para que vocês não nos ataquem. Olha aqui como é que está a sandália dos nossos pés, está tudo desgastada de tão longe que a gente veio. Olha aqui o nosso vinho nesses odres, ó, envelheceu de tanto tempo faz que a gente está carregando isso. Olha a nossa roupa, tudo rasgada, velha, surrada. O povo hebreu olhou para aquelas pessoas, acreditou no que eles estavam falando e concordou, falou: não, então tá bom, então a gente vai fazer um acordo com vocês. Quando a gente chegar lá na cidade de vocês, a gente vai poupar vocês, então, tá bom? Tá
combinado. E foram e falaram isso para Josué. E Josué falou: não, então tudo bem, vocês concordaram com isso, eu também concordo com isso, então o acordo está fechado. Só que depois descobriram que era tudo um engodo, aquele povo não era de longe, eles eram logo após ali Jericó, estava o povo de Gibeon. E quando eles chegaram lá, o povo falou: opa, peraí, vocês combinaram com a gente que não iam matar a gente, vocês deram a sua palavra. Josué era um homem honrado e falou: não, tudo bem, vocês nos enganaram, mas eu sou um servo de Deus, eu tenho palavra, então eu vou honrar o meu compromisso com vocês, não vou destruir vocês. Só que o preço que vocês vão pagar é que a partir de hoje vocês vão ser nossos serviçais. Vocês que vão retirar água para a gente, vocês que vão cortar lenha para a gente, vocês que vão fazer tudo para a gente. E eles concordaram para não serem mortos. Mas Josué, com isso, ele aprendeu a não fazer esse tipo de negócio sem consultar a Deus. Porque se ele tivesse consultado a Deus antes de fazer esse acordo, Deus tinha dado discernimento para Josué. E ele não teria feito isso. E ele foi enganado porque não consultou a Deus. Dessa mesma forma, meus queridos, você está sujeito a ser enganado em algum negócio, em algum relacionamento, em alguma coisa que você fizer sem estar na direção de Deus. A gente ouve muitas vezes em pregações a palavra assim: estar no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? É você buscar o direcionamento de Deus e fazer aquilo que Deus te direciona, e não aquilo que você acha que você deve fazer. E enquanto você estiver na direção de Deus, consultando a Deus, buscando a orientação de Deus, os negócios vão dar certo, porque a palavra diz isso. Mas o dia que você resolver fazer por conta própria, igual Josué fez, não vai dar muito certo. Então lembre-se, nas tuas experiências de vida, quando vocês forem fazer algum negócio, lembre-se das experiências desse grande homem de Deus que foi Josué, que foi um guerreiro nas mãos do Senhor, que esteve submisso à vontade de Deus em todas as coisas que ele fez. Não abaixa a tua cabeça para o mundo de forma alguma. Tem crente, amados, tem cristãos, vamos dizer assim, não só evangélicos, mas os demais cristãos que acham que nós devemos nos sujeitar à vontade do mundo. Vou te dizer que isso é completamente errado, porque Deus te deu autoridade para sujeitar o mundo. A palavra fala: pisará na cabeça da serpente. O que é a serpente? É o inimigo da tua alma, é o mundo. Lá fora, quando você sai de manhã para trabalhar, você está entrando numa guerra. Você vai guerrear, vai matar 10, 15, 20 leões num dia às vezes. Mas Deus te deu autoridade para você derrotar esses leões todos os dias e voltar para casa vitorioso. A palavra diz assim, lá no livro na carta de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo disse assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha a primeira palavra que Paulo diz: espírito de poder. Que poder é esse? Poder de homem? Não. Poder daquele que morreu na cruz no teu lugar. É esse poder que você tem que exercer autoridade diante do mundo e dizer para o mundo assim: maior é o Deus que eu sirvo do que o inimigo que te conduz. Você tem autoridade para fazer isso. E é esse poder que Paulo está dizendo que nós temos, o poder de não nos sujeitarmos à vontade do inimigo, à vontade do mundo. Se alguém dizer para você assim: isso aí não vale a pena não, porque você nunca vai conseguir. Você olha para a pessoa e fala assim: está repreendido em nome de Jesus. A palavra diz que eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Então está repreendida essa palavra de derrota na minha vida. Eu tenho poder, pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz, para poder negar essa palavra de maldição na minha vida. Então quando Paulo escreve, ele diz:
espírito de poder. Depois ele fala espírito de amor, porque apesar de você exercer a autoridade, você nunca pode abrir mão daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Quem não conhece esse versículo, isso é um versículo importantíssimo na vida de qualquer crente. Gravem isso. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos ensinou que nós devemos, apesar de termos autoridade, nós devemos exercer essa autoridade seguida de amor. Não é com estupidez que se prega o Evangelho. Não é chegando para uma pessoa e falando assim: você vai queimar no fogo do inferno. Eu já vi gente fazer isso, sabia? Você vai queimar no fogo do inferno. Nós não podemos fazer isso. A nossa palavra semeada, ela tem que ser uma palavra de amor. Nós temos que pregar o Evangelho com autoridade, mas com amor. E Paulo diz uma terceira palavra, que é equilíbrio. O que é equilíbrio? É você não se sujeitar, mas também você não querer ofender. Você não pode chegar para uma pessoa que tem uma outra religião, seja ela qualquer, e dizer para ele assim: ó, só eu vou para o céu, vocês vão tudo para o inferno. Jamais faça isso na vida de uma pessoa. Você pode ensinar o que a palavra diz, e nem uma gota mais do que a palavra diz. Se você disser qualquer palavra que não esteja aqui nas Escrituras Sagradas, você está dizendo por tua conta, não em nome de Deus e do Espírito Santo. Mas enquanto você estiver exercendo a tua autoridade baseada na palavra, usando para isso a autoridade com amor e com equilíbrio, Deus vai estar nesse negócio. E Deus vai abrir o coração daquele que está recebendo, porque Ele está vendo em você um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, para poder levar essa boa palavra, essa semente àquela pessoa. Então lembre-se também desse exemplo na tua vida cotidiana, em todos os teus relacionamentos, em tudo aquilo que você faz. Lembre-se da vida de Josué, esse grande homem de Deus. Como eu falei, esse exemplo de Josué fazem nada 3.300 anos. Vocês fazem ideia do que é isso? Quanto tempo é isso? Só que ele está vivo nas nossas vidas, na nossa mente. Ele está vivo, esse exemplo está vivo na mente do povo judeu até hoje, porque Josué foi considerado e é considerado até hoje um grande profeta. E esse exemplo de Josué, ele deve ser usado nas nossas vidas, porque nós devemos nos espelhar em Cristo Jesus, mas também nos grandes homens de Deus que pregaram a palavra de Deus durante toda a história do povo de Deus. E Josué foi um grande homem de Deus, e nós devemos em todo momento lembrar-nos do exemplo de Josué. Quais são? Obediência às coisas de Deus. Deus não abençoa pessoas desobedientes. Infelizmente, a bênção de Deus não recai sobre desobediência. Humildade. Não ache que você é dono de toda a razão. Busque a orientação do Senhor. Busque a orientação dos seus pastores, dos seus líderes, através da orientação que o Espírito Santo vai dar para os seus líderes. Os pastores estão nas igrejas, não só na nossa, mas em todas as igrejas da face da terra. E quando eu digo pastores, são líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, enfim, servos, ministros de Deus, que eles podem, não através de conhecimento de homem, mas através da revelação do Espírito Santo, te ajudar e te orientar numa decisão, na tomada de decisão sobre algum problema, de alguma questão complicada.
Então não ache que você é capaz de resolver tudo. Consulte a Deus, consulte os servos de Deus antes de tomar decisão pela carne. Seja obediente, seja submisso. Não seja ganancioso lá no teu trabalho. Não seja ganancioso com as coisas materiais. Espera no Senhor, como Josué esperou. 40 anos ele serviu, até chegar o momento dele precisar assumir a responsabilidade. E aí Deus, através do Espírito Santo, vai continuar te abençoando. Amém? Eu quero fazer uma oração por você.